Meu nome é Kátia Campos e eu fui convidada pelo Marcos Adriano para fazer assim ser uma mediadora nessa live que vai falar sobre o link entre o curso de milagres e yoga, que por sinal eu também estou muito curiosa e maravilhada e acredito assim que vai ser um link perfeito. E para isso o Marcos convidou a Silvia Landi, que é professora de yoga. E aí eu passo a palavra para vocês se apresentarem. Bom, a ideia, na verdade, a Silvia vai se apresentar na sequência, mas a Silvia é estudante do curso Milagres, passou um bom tempo, nós tivemos um grupo lá na escola da Silvia, e nós conversando, tivemos a ideia aí de fazer esse link, porque a yoga teve uma participação muito importante na minha vida. Mas eu vou contar no decorrer, quando a Silvia vai dar a introdução aí. Silvia, você está com a bola agora. Boa noite, eu sou professora de yoga e realmente a minha parceria com a Adriana é muito antiga, muito antiga. Na verdade, o curso em Milagres começou na minha escola de yoga há muitos anos atrás, acho que em 2006, 2007, acho que algo assim. A gente, a partir daí, viu que tanto o estudo do yoga como o estudo de um curso em Milagres tem muitas coincidências, tem muita semelhança. Por quê? Porque a gente, na verdade, está sempre em busca de um propósito. Então, esse propósito, dentro do yoga, a gente chama muito de Dharma, né? O que é o Dharma? O Dharma seria a minha busca por algo que o meu coração pede, não só o intelecto, o racional, mas aquilo que eu, no fundo, na minha essência, quer, tanto na vocação, como nos relacionamentos, em todos os sentidos da vida, né? Como é o curso em Milagres também? Nada mais é do que autoconhecimento. Então, quando você busca o yoga e busca o curso em Milagres, você tem um propósito, né? Qual é o propósito? É se autoconhecer. É justamente enxergar aquilo que você tem de melhor, aquilo que a tua vida pede para você, né? Que no fundo, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que são mais superficiais, porque a sociedade impõe, ou porque a família impõe, ou porque você quer agradar alguém, mas o yoga e o curso em Milagres mostram o quê? Que realmente a gente tem que ouvir o nosso coração, né? A nossa intuição. Então, para quem faz o curso em Milagres, encontra muita semelhança nisso tudo, porque o yoga, ele vem a partir de uma prática, né, também de posturas, além da filosofia, ele vem mostrar para você isso, o que você tem de melhor. E acho que o Adriano pode falar melhor também sobre isso, através do curso. Na verdade, eu queria compartilhar como a yoga acabou entrando na minha vida. Quando eu ainda trabalhava no banco e atrás de um propósito, eu comecei a fazer a Hatha Yoga. E aí, o que acontecia nas aulas? Eu não conseguia ficar numa posição, estava com a mente totalmente fora. Imagina na área financeira, gerente de banco. E aí uma anja, né, que foi a professora na época, ela me chama no final da aula e diz: "Você já foi fazer meditação?" Eu falei: "Não, nunca fiz. É porque eu estou sentindo que você está muito fora, porque se alguém caía do meu lado, eu caía junto. Então, na verdade, estava muito fora do centro, né? Então, aí, a yoga, para mim, eu sempre digo que foi uma das portas, porque da yoga me levou à meditação. E a meditação me trouxe um silêncio interno. E a gente nunca vai achar um propósito na muvuca do mundo. E outra coisa que nós aprendemos no curso: não vá pedir opinião no mundo, porque essa voz que a Silvia comentou e a yoga traz essa presença, ela tem que ser ouvida de dentro, não de fora, não do racional, do intelecto, e sim do coração. Porque quando a gente começa, eu acho que eu vou abrir um negócio, vem já a mente, isso não vai dar certo. Fulano perdeu dinheiro.
E aí o meu sonho, a minha voz do coração, ela começa a minguar. E o nosso poder não está na mente, o nosso poder está dentro de nós. Por isso que, biblicamente, ele dizia, onde está o reino dos céus? Está dentro de você. Então, a yoga e o curso em milagres é um casamento perfeito, porque primeiro, através do teu corpo, você vai sentir que quem comanda não é a tua mente, é justamente esse alinhamento, esse silêncio interno. E aí a Silvia pode falar sobre os pranayamas e os asanas, né? A associação entre a respiração e trazer a presença. Então, qual é o propósito? Eu não vou achar um propósito se eu não tiver linkado com o racional, mas a base e o coração. E as pessoas que dão um salto quântico na vida delas, provavelmente elas ouviram o coração e seguiram uma única voz. Então, quando eu estou fora do plumo, provavelmente esse propósito vai se perder. Porque a experiência do mundo é do mundo, mas a experiência sua não necessariamente precisa ser a do mundo. Então, Silvia, conta para nós aí, né, a meditação e a respiração, porque tem, né, um movimento, né, para a gente fazer esse alinhamento com o coração, né? Sim, então, é muito importante que, assim, a prática de yoga, muitas pessoas procuram para ansiedade, depressão, tem vários fatores. E muita gente também por causa da prática física, que pode ser uma prática mais vigorosa, ela pode te trazer alongamento, flexibilidade, também força muscular, tudo. Só que isso tudo é uma consequência do propósito do yoga. Qual é? É acalmar a tua mente e te levar num estado de consciência mais pleno. Aí o que acontece? A gente usa o corpo como um laboratório. O teu corpo passa a ser a sua experiência. Então, é a caixa de ferramentas que a gente tem. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um corpo, basta ter um corpo, não importa esse corpo como é. Esse corpo pode ser um corpo até mutilado, porque tem pessoas com problema de faltar um membro que praticam yoga. Mas você se reconhecendo e vendo esse corpo, as infinitas possibilidades que ele te traz, vai fazer com que você transcenda e não fique só na superficialidade. Por quê? Porque numa prática de yoga, numa aula de yoga, quando você está em cima de um tapetinho, você vai praticar a tua respiração, que a gente chama de pranayama, que é um controle respiratório. Você vai praticar equilíbrio, tendo foco, atenção, concentração, força física, alongamento. Então, tudo isso junto dentro de uma aula de yoga, o que ela vai fazer? Ela vai mudar o teu padrão mental, porque para você estar totalmente conectado nisso tudo que envolve uma aula, você tem que se focar extremamente dentro de você. Eu comentei até com a Kátia, a gente não tem nem espelho numa sala de aula de yoga. Para quê? Para que o espelho não te distraia. Então, quando você está dando uma aula de yoga, você não percebe nem as pessoas à tua volta. Você está tão conectado com você mesmo que você fica na tua introspecção o tempo todo e vai se percebendo. Eu falo sempre, nas aulas que eu dou de filosofia, eu falo, na verdade, você parte do microcosmo, que é o teu corpo, para o macro, por pedacinhos do seu corpo que vão sendo trabalhados para esse corpo inteiro que você tem. E esse corpo inteiro que você tem envolve respiração, mente, hiperconsciência. E aí é que você já está no caminho realmente da meditação. É isso que vai proporcionar uma base sólida para que você consiga meditar e entrar no silêncio, que é o objetivo de todo mundo, né? Acalmar a mente. Deixa eu perguntar uma coisa, e isso é para a vida toda? Isso é uma prática, é uma mudança de comportamento, né? Sim, sim, totalmente. A gente tem, dentro da filosofia do yoga, Kátia, a gente tem alguns preceitos. Na verdade, são conceitos da yoga para te tornar uma pessoa melhor. E aí você passa a entender que, assim, todo esse controle que eu falei envolve a não violência, uma passividade, mas não uma
passividade superficial. Não, é uma passividade que você incorpora porque você se sente bem. Então, você passa a se desapegar de muitas coisas, porque a vida, ela está o tempo todo te estimulando, né? A consumir, muitas informações. Então, a yoga, ela vai o quê? Ela vai te desintoxicando também desse excesso que a vida cotidiana proporciona. Então, eu falo, a yoga é uma prática para a vida toda. Tanto é que não tem limite de idade. Eu acho muito bonito porque existem pessoas com mais de 80 anos praticando, até hoje. Então, por quê? Porque ela é uma ciência filosófica. Na verdade, ela não está só na prática dentro da sala de aula. Eu sempre falo que a yoga, na verdade, ela começa quando você sai do teu tapetinho e vai para a tua vida. Aí que você coloca em prática tudo o que você aprendeu. É. Eu queria fazer um link já, né? Porque com a questão da meditação, o curso em Milagres, a gente começa com uma meditação. Porque o curso em Milagres não é para o intelecto da gente, é para o coração. Então, esse é o grande desafio também do curso em Milagres, porque a gente quer ler e entender, e o curso não quer que você entenda, ele quer que você sinta. Da mesma forma que a Silvia colocou que a yoga é para a vida toda, quando me perguntam, mas quanto tempo é esse curso? Eu vou dizer, a vida toda. É um guia, na verdade não é nenhum guia, né? Ele acaba sendo parte dessa tua caminhada, porque a todo instante você tem correções para fazer. O que é o curso em Milagres? Ele está querendo te mostrar que nós estamos divididos entre duas mentes. Uma mente que é o anjinho, que é a mente correta, e uma mente errada, que é o diabinho. Então, nós estamos 24 horas fazendo escolhas. Vou mandar um e-mail? Vou responder a ligação na raiva? E a gente fala, conta até 10. Respira fundo. Yoga. Vocês estão percebendo? Presença. Do yogi. Yoga. Então, é muito interessante porque a yoga vai trazer eu sentir o meu corpo. A dificuldade de fazer uma posição, ela está dizendo que como está a tua flexibilidade na tua vida, por exemplo. Porque foi várias fichas que foi me caindo através do meu corpo. A yoga me trouxe eu respeitar o que o meu corpo estava querendo me dizer. E isso foi fantástico. A gente ter uma relação com o corpo como uma sinalização. A gente não fica doente por acaso. A gente fica doente porque é um sinal amarelo e a mente deve estar fazendo algum estrago. O que é essa mente? É o que a Silvia acabou de mencionar. Muitas pessoas vão buscar, através da depressão, a impaciência, a yoga como uma ferramenta desse alinhamento. Aliás, as pessoas são movidas por médicos que indicam. Olha, você precisa fazer uma atividade que você possa começar a entrar dentro dessa relação que se perdeu, né? E tem muito a ver com o curso Milagres, porque o curso Milagres, um grande desafio é a gente sair do caos do mundo por 1h30 durante a semana e respirar e pôr a bomba de oxigênio, que eu brinco. Lá nós vamos literalmente entrar nessa proposta que é a mesma da yoga. Então, o que é? Uma coisa está atrelada à outra. Vocês estão vendo a yoga, a meditação e um curso que vai fazer você cair fora dos teus questionamentos. Por que isso? Por que isso? E vai começar a perguntar, para que serve isso? E aí, é o que a Silvia falou, nós queremos que o coração responda, não o intelecto. Eu tenho que sentir o que meu corpo está dizendo. Né? Ninguém fica 15 dias porque quebrou o braço por acaso. E quando vem gente que precisou ficar 15 dias sem trabalhar, a primeira coisa eu falo, quando vier na consulta, leva a tua agenda. Porque provavelmente você não está na tua agenda e aí o corpo está dizendo, se não for pelo amor, vai pela dor. Então, senta aí e fica sossegado, entendeu? Então, é muito bacana porque
você experimentar na tua trajetória a abertura que a yoga, nós homens principalmente, precisamos muito dessa coisa do ver para crer. A mulher entra muito fácil no intuitivo. Mas aí, quando eu percebi como eu estava desalinhado e desorganizado com aquele turbilhão, e aí eu comecei a entrar dentro desse mundo sutil, que vocês, mulheres, têm muita facilidade e a gente tem muita dificuldade. E aí eu comecei, através da quântica e através das viagens para a Índia, começar a entender o que é realmente um asana, o que é realmente um pranayama e o que é estar na presença. E aí, Silvia, a gente vai para o Eckhart Tolle, né, que escreveu O Poder do Agora, né? Sim. Né? Então, eu falo sempre, né, que é muito importante, a yoga, ela traz essa presença, que é isso que ele está falando, né? O mais importante é o agora. E para você meditar, você não vai conseguir se você estiver no passado ou se você estiver no futuro. Por quê? Porque no passado você está nas memórias. E se você estiver no futuro, você vai estar nas suas expectativas de algo que não aconteceu. Então, enquanto você não treinar a tua mente para estar no presente, você não vai conseguir meditar, porque a meditação é isso, é estar no aqui e agora, é estar no presente. E como que eu treino isso? Eu treino através de uma aula de yoga, né? Porque essa introspecção que eu falei, onde a gente precisa estar o tempo todo silenciando para poder entender o próprio corpo, para poder entender e compreender essa respiração que muda o tempo todo, que se altera o tempo todo, é viver no presente. Se você ficar na prática pensando no supermercado, no banco, no teu trabalho, você não está praticando yoga. E não vai estar meditando também, né? Porque eu acho que a meditação, né, Adriano, ela acontece em qualquer momento do dia também. Você pode estar cozinhando e você pode ter lapsos e momentos, assim, um segundo de meditação. O que que é? É aquele silêncio que a mente faz, onde, é claro, os pensamentos vão continuar lá, mas você não vai se envolver com nenhum deles. Você vai estar plena fazendo aquilo, exatamente o que você está fazendo. Eu gostei muito quando você colocou, Silvia, que a yoga começa quando termina a aula, quando você sai no mundo, porque a gente aprende isso no curso em Milagres também. Quando me perguntam, como Marcos Adriano, como estuda esse curso? Praticando, né? Você precisa ler. Diga. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E qual é a relação do curso em Milagres e religião? Na verdade, assim, né, a religião, na verdade, ela vem trazer um caminho de volta. A raiz da palavra, que vem do latim, é religare. Mas, na raiz, a função da religião era nos religare aqui nessa pintura do Michelangelo atrás, ao céu. Isso é um retrato do ato da criação, foi um ato de amor. E a espiritualidade é a experiência desse caminho. Só que o que aconteceu? Nós entramos em alguns equívocos e a religião nos conectou não ao céu, e sim à terra, ao pecado, ao castigo, esse é o meu karma, e a gente acabou tendo um caminho, ao invés do amor, nós começamos a ir pela dor para encontrar o caminho de volta. Onde entra o curso em Milagres? O curso em Milagres, o título mesmo já diz, é um dos caminhos. Ele jamais vai dizer X, Y, Z. Todos estão levando para algum lugar. Por isso que a gente vai transitando pelas religiões. Eu fui católico, passei pelo espiritismo e hoje sou espiritualista. Mas se tivesse outras religiões para passar, eu passaria também. E isso não me impede de estar em nenhum lugar que você me convidar, tá? Porque Deus se faz presente em qualquer lugar. Agora, o curso de Milagres, ele vem nos aproximar da nossa verdade, que é muito o que a yoga traz, voltar para essa voz interna. E aí, o grande ganho que eu sempre falo nessa era, que nós temos um grande presente, que é poder falar com o dono da empresa,
e eu estou falar diretamente com Deus, através da meditação, através do silêncio interno, onde eu fujo do passado e do futuro e me conecto com a verdade. Então, o que eu estou vendo, um movimento muito bacana, né, com a pandemia, onde está tendo uma chuva de lives, meditações matinais, que as pessoas possam experimentar dentro do caos lá fora, um silêncio interno. E outra coisa que a gente precisa desmistificar, né, Silvia? Meditação é um estado presente. Eu posso estar na fila do banco, com aquele pessoal xingando porque não tem caixa do banco, e você está na presença. Sim. Sabe? Porque a gente tem esse mito, eu preciso meditar. Então, deixa eu ir para casa, acender um incenso, colocar a Ênia. A gente tinha uma coisa assim, né? Deixa eu, né, abaixar um pouco a luz. Não, gente. A gente, quando vai na Índia, a gente percebe que meditação é um estado de presença. Eu posso estar no meio de uma marginal, no meio de um trânsito, e estar num estado além do trânsito. Você percebeu? Só que quando eu estou dentro do mundo, estou atrasado para o médico, dá tudo errado. Vocês já tiveram essa experiência? Aí quebra um caminhão, a rua que você entrou está parada, e literalmente você lançou isso para o universo. Vou chegar atrasada? Ok, deixa comigo. Você percebeu? Mensagem recebida. Recebida, captei o que você quer. Só que quando você está relax no estado meditativo e presente, estou atrasada? Ok. E você chega no consultório, vou te dizer, Kátia, o médico não chegou. Ele também está... Vocês estão percebendo? Então, o que eu gosto através do silêncio que a yoga nos traz e o curso em milagres, que o meu pensamento está criando a minha realidade, as minhas experiências. Então, eu não preciso criar uma série de crenças de que meditar eu preciso fazer X, Y, Z. É um estado de consciência, simplesmente. Então, é muito bacana quando você está no trânsito vendo aquele estresse e parece que você está meio, sabe, em câmera lenta, assim? Parece que eu estou vendo um filme, mas esse filme está acontecendo dentro, porque eu que projeto lá fora o que eu quero ver. E eu que crio essa realidade. Então, da mesma forma do curso e da yoga, que você começa a ter consciência do teu ser interno, você começa a ser guiado por essa voz interna, não por essa muvuca que está aqui. Porque aqui que está toda a encrenca nossa, que é o ego, né, que a gente fala, que está aqui, né, uma briga entre anjinho e diabinho, recebo um e-mail mal educado, vou responder, porque uma das coisas que os dois caminhos, yoga e o curso Milagres, vai restaurar é a nossa paz, né, Silvia? A paz é esse silêncio interno. E quando você experimenta através da yoga ou do curso, dificilmente você vai se vender porque o cara te fechou na rua. Você percebeu? Quanto custa a minha paz? Eu sei quanto custa porque eu sei o que é. Eu experimento. Então, eu estou num estado meditativo presente. Então, milagrar, gente, nós não vamos multiplicar pão, curar nada. Nós vamos nos curar. Isso sim. Você percebeu? É a gente começar a parar de dar poder para o mundo. Isso faz muita diferença. Né? Esse poder interno no curso. Né? E ele sempre vai falar dessa dualidade que a gente está vivendo. Então, a religião, na verdade, ela é um caminho para ser percorrido, mas a espiritualidade é o que está faltando. A pessoa pode ser religiosa, mas ela tem que ter a experiência dos salmos, dos versículos, da palavra de Buda, da palavra de Jesus, de Yogananda, de Sai Baba, seja o nome que vocês, do pastor. Só que o que acontece? A gente sai dos lugares e aí já está no julgamento. Lembra que a Silvia colocou, e eu estou repetindo aqui através do curso, a prática do curso e a prática da yoga começa na rua. A prática da religião, da religiosidade, começa lá fora. Só que as pessoas vão lá procurando um salvador. E o salvador está dentro dela. Então, por isso que tem a questão da religião e da espiritualidade. E a experiência vai me trazer esse caminho mais claro, né? Então, ela não vai dizer X, Y, Z, todos estão levando num caminho. Não há separação nisso. Está tudo ok. O importante é ser feliz, isso que é importante, tá? De qualquer forma, né?
Acho que a Silvia falar um pouquinho mais, assim, dessa conexão. É uma coisa que eu fico sempre pensando, assim, né? Eu acho, assim, essa ânsia nossa, tanto de buscar a informação, ou querer saber de yoga, ou querer saber de um curso em milagres, né? O ser humano, ele é o único ser do mundo animal que tem noção, assim, da sua mortalidade, né? E isso eu acho que é o que faz a gente viver buscando respostas, Sim. né? E eu acho que aí é que vem essa questão. Se é o curso em milagres, ou se é yoga, ou se é tudo isso conectado. Somos nós buscando respostas, né, Silvia? É isso mesmo. Até pegando um adendo aí da religião, porque a yoga, ela também faz com que você desperte dentro de você algo mais espiritual. Na verdade, ela não está ligada a nenhuma religião. A Hatha Yoga, na verdade, é uma prática mais contemporânea. Então, existiu uma tradição do hinduísmo com todos os deuses e tal, mas a Hatha Yoga, ela vem para acabar com as dualidades. Então, ela prega a unicidade, que é exatamente o que o Curso de Milagres fala. E é muito importante a gente prestar atenção que a gente tem pressa, né, Kátia? Toda vez que a gente vai buscar alguma coisa, a gente tem muita pressa. Mas a yoga mostra para gente que você tem que ir devagarinho, realmente, degrau por degrau, porque você vai avançando. E o mais importante da prática do yoga é o autoconhecimento, é você se conhecer cada vez mais. Mas tem uma conotação espiritual aí também. Não que você tenha que ter religião, porque a gente não prega nenhum ritual, nenhum dogma, ao contrário. Mas porque mostra que esse corpo que eu tenho é divino. Então, o corpo é visto como um templo. Então, tem que haver algo maior além disso. Então, através desse corpo, ele é mais sacralizado, na verdade, na yoga, né? Ele não é mundano, ele é um corpo sacralizado. Então, a religião, ela está fora disso, mas, ao mesmo tempo, ela desenvolve essa espiritualidade em mim. Até porque a gente tem muitos livros sagrados dentro da filosofia do yoga, da tradição yógica. A gente tem muitos livros sagrados. Um deles é o Bhagavad Gita, né? Que é Krishna e Arjuna. Krishna é, na verdade, um cocheiro que ensina Arjuna, que é um arqueiro, as coisas da vida. E nesse livro, que é a Bíblia do hinduísmo, que na verdade é a Bíblia do indiano, né? Porque lá na Índia, qualquer lugar que você vai, né, Adriano, qualquer hotel tem o Bhagavad Gita no criado mudo, na mesinha do quarto. Então lá, Krishna, ele mostra exatamente isso. Ele é visto como um Jesus Cristo, como um Buda. Então, a gente agrega todas as religiões numa só e acaba desenvolvendo essa divindade interna, para que eu tenha também essa passividade de alcançar esse autoconhecimento lentamente. Porque o caminho é muito bonito também. Então, vale a pena você trilhar. Você não precisa correr e atingir teu objetivo de plenitude. Não, vai devagar, cada dia é um aprendizado. Olha que coisa interessante, Kátia, o que a Silvia acabou de falar. Qual é a leitura que o Curso em Milagres me traz sobre isso? Ele diz que o altar de Deus está dentro de você e que a nossa salvação está dentro de nós. Então, é você voltar todo instante no coração. E o lugar mais seguro do mundo está dentro de cada um de nós. E isso quer dizer, não existe medo, não existe pânico, não existe, tudo vira uma grande ilusão. E aí, a igreja ou a minha religião, na verdade, era para eu retornar ao meu próprio altar. E aí, olha que coisa interessante, existe uma religião do Japão chamada Shintoísmo. E vocês sabem o que tem no altar do shintoísmo? Um espelho.
a pessoa sobe no altar e ela vai reverenciar a ela mesma. Ela vai reverenciar o ser espiritual que está dentro de nós, que é justamente o caminho da espiritualidade. Vocês estão percebendo? Não tem nada lá fora. Está tudo dentro de nós. E o curso de milagres fala a mesma coisa. O altar de Deus está dentro de você. Não usurpe ele. Usurpar ele, gente, é a gente trazer a raiva, trazer o egoísmo, trazer... Sabe quando você fala, eu estou com um aperto no coração? E aí, vamos fazer um link bem interessante, né? Vocês sabem aquela figura do Sagrado Coração de Jesus? Se vocês lembram, Jesus aparece um coração bem ressaltado. Eu nunca me esqueço que era quando eu era criança eu tinha meio medo, né? Porque você via um coração fora, né? E tem uns arames, né? E Jesus está na imagem apontando para cima e apontando para o coração. E qual é a leitura disso? Tire as suas amarras do coração. Se liberte do coração e se eleve ao céu. O nosso altar, quando eu fico na raiva, eu estou usurpando esse altar. É como eu colocar falsos deuses, que é os deuses do ego, né? É quando a gente entra numa discussão, não, mas e a minha honra? Isso é bobagem. A alma não tem honra. Vocês estão percebendo? E aí eu vou me amarrando. Então, outra coisa interessante para o curso de milagres. Antes de tomar uma decisão, pergunta para você se você vai se aprisionar ou você vai se libertar. Aprisionamento é quando você põe uma amarra no teu coração. É quando você toma uma decisão, Kátia, e não dorme, tem insônia, não foi a melhor escolha. Porque a única escolha que você pode dizer que foi verdadeira é aquela que te restaura a paz. Então, essa é a primeira lição. Diga. Uma coisa que aconteceu assim, eu ontem participei da minha segunda aula, né, do curso em Milagres, né? Sim. E hoje eu fiquei muito irritada com uma coisa que aconteceu. E assim, mas todo o tempo, eu não estou dizendo que eu não fiquei irritada, tá? Antes, né? Dessas apenas 2 aulas que eu tive, eu não ia conseguir enxergar que era o ego. Que era o ego. Então, olha só, Kátia, pegando esse gancho da tua experiência, por que o ego me pega? Porque, no fundo, o curso vai te dizer, por que você está mendigando amor? Por que você está se sentindo excluída se você foi a primeira que se excluiu de si mesmo? O curso está nos trazendo que as nossos aprisionamentos está num princípio que ele chama da escassez. Então, por isso que quando a Silvia falou, a primeira relação que a yoga vai trazer é o meu divino, o curso de milagres vai trazer essa relação dentro de você. Então, tudo que me aborrece, ai, nem me cumprimentou, ai, eu fiz isso, ela nem me ligou para agradecer. Isso é escassez. Ou eu faço porque isso me alimenta a minha alma e me dá prazer de fazer, ou não faço. E eu sempre digo em sala de aula, se você fizer algo para daqui 1 ano cobrar que a pessoa não foi te visitar no hospital, não faça. Porque isso é o que o ego faz eu cobrar. Aí eu fico pé da vida, não puseram meu nome na lista, não me convidaram para ir. O mundo é abundante. Olha só um salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou aqui no mundo mendigando amor porque não me ligou. Isso é milagrar. Quando você reconhece o divino dentro de você. Então, Kátia... Eu falo assim, ó, em 2 aulas, eu consegui perceber o que é. Agora, acho que com mais 2 aulas... Não, você já está no céu daqui a pouco. Controlar melhor. Mas, olha, mais 1 mês você já vai para o céu, pelo visto, viu? Olha, Kátia, eu acho o seguinte, quando eu começo a identificar isso, já é 50%, né? Quando eu percebo, ai, gente, como eu estou pequena com o meu ego, né? É esse diálogo que eu vou começar a ter com ele. Eu não vou ficar brigando com ele. Ele vai estar me trazendo o que eu estou mendigando. Então, é muito bacana quando cai essa ficha, já é 50%, 60% que eu já estou começando a me desapegar do mundo. Tá claro? E outra coisa, né, Silvia? Eu faço algo para a Silvia, eu vou receber de todas as alunas.
mas eu fico birrento. Essa é a coisa do ego. Mas a Silvia tinha que me agradecer. Não, gente. Eu posso fazer algo na esquina, do outro lado eu recebo em dobro. É muito maior. Por isso que a física quântica fala de mundo de possibilidades. E um ponto que a Silvia colocou, é no presente que eu vou viver isso. Não é no passado de memórias, não é em expectativas do mundo do futuro, porque Deus provê. A energia quântica é muito maior. Então, isso é um caminho de espiritualidade, eu diria, né, Silvia? Tanto dos milagres como a própria yoga, né? Eu acho que a experiência do ego, ela acontece muito numa prática de yoga também, porque não adianta, eu às vezes escuto alguém falar assim, não, você vai eliminar o ego. Gente, o ego nunca você vai eliminar, né? Aliás, ele faz parte do teu crescimento também. Só que numa prática de yoga, você vai lidar com as suas limitações o tempo todo. Então, nessa hora, você tem que domar o teu ego, né? Você vai ter que domar ele para que ele não te sabote na aula e diga assim, vai embora, você não sabe fazer isso. Então, nesse momento, você reconhece a tua limitação e aí você busca recursos para você superar essa tua limitação. Mas não que você vai eliminar o teu ego. Eu acho que o ego, muitas vezes, ele é uma válvula propulsora para a gente realmente dizer assim, eu me desafio, tanto espiritualmente como numa prática dentro de uma sala de aula onde você chega, vê todo mundo fazendo umas posturas lindas e você fala, imagina, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que você precisa se propor. Então, acho que é muito isso que o Adriano falou, né? O curso, ele mostra para você vários caminhos, ele abre esses caminhos. Por quê? Porque você vai mudando a forma de enxergar. Você vai removendo os véus de Maia, né, Adriano? Você vai limpando, vai tendo clareza mental e os seus olhos vão se abrindo para você enxergar aquilo que te limita, aquilo que te algema, né? Sim. E é super importante, isso eu chamo de autoconhecimento, é você aprender a lidar com as dificuldades do seu dia a dia, mas que essas dificuldades não sejam um sacrifício, não, só façam você crescer, né? Acho que a proposta é essa. E é bacana, né, Silvia, porque, na verdade, tanto a yoga como o Curso em Milagres, ele quer que você se relacione primeiro com você. Deixa eu ver como o outro está fazendo a posição. Não, como eu estou na posição, como eu estou sentindo a minha limitação. Quem passou pelo Kardec, né, pelo Espiritismo, ele falava muito sobre a questão da reforma íntima. Eu passei pelo Espiritismo. E a reforma íntima, eu sinto que é esse processo que eu começo a fazer de olhar para dentro. Então, foi a experiência que eu tive no início da Hatha Yoga, né? Eu ficava olhando, né? Aí não posso errar, né? Porque a minha preocupação não estava em mim, estava no mundo lá fora. Então, vocês acham que eu vou encontrar algum propósito verdadeiro, a minha verdade? O que o outro vai pensar disso? Não. Então, ele vai fazendo você se alinhar com você. Isso faz toda a diferença. Então, Kátia, se me puseram na lista, se não sei o quê, o meu ego já não tem a bola, como ele não canta a bola, como ele canta. Então, o que eu acho? O ego, na minha opinião, é o que a Silvia falou. Ele é meu aliado, ele está me mostrando ainda o que eu não consigo me olhar para mim, porque eu estou olhando para o Marcos Adriano, um papel. Então, ele é um sinalizador. Em algum momento, eu vou perceber que vai ter situações, Kátia, daqui um mês, vai acontecer a mesma coisa. E você vai... Gente, não tem mais significado. Tchau, ego, entendeu? Aí você começa a dissolver, que é o que a Silvia falou. Nós estamos tirando os véus de Maia para começar a seguir por esse olhar, né? Os véus do Maia é aqui me prende esse olhar de uma visão de dentro para fora. Então, você começa a ser a atriz principal da tua vida. Você é a motorista da tua vida. E você não precisa ser igual a ninguém. Você é única. E isso é a autoestima.
Isso é amor próprio e isso que eu sempre quero dizer. Amar o próximo como a ti mesmo. Pode inverter. Ama-te. Se coloca no lugar e você vai amar incondicionalmente quem vier na tua vida. Eu não preciso do outro, eu já tenho isso. Eu vou emanar isso para o mundo. E o mundo está precisando de luz. Então, todos que estão aqui, nós precisamos acender a nossa luz interna. Porque o mundo está clamando por essa luz. Está claro? E eu preciso acender. E aí a gente está fazendo um link entre uma atividade aparente, o corpo associado com a voz interna, e um curso que a gente se reúne para nos entender. Vocês estão percebendo? Para tornar a nossa caminhada mais light, né? E fazer novas escolhas. E conectando a mente e o corpo, né? E o espírito, né? A trindade que a gente fala. Eu não sei se nós estamos com o tempo, eu não sei se a gente abre a pergunta. Sim, nós temos 15 minutinhos. E aí eu queria... eu tô lendo algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Primeiro, Silvia, para você falar um pouquinho do seu canal de yoga, como as pessoas fazem para entrar em contato com você, né? Que o pessoal quer saber disso. Tá joia. Olha, eu tenho uma página no Instagram, que é uma página de variedades sobre yoga, falo sobre meu espaço, lá tem fotos das alunas, da prática diária da gente, né? E lá eu posto todas as informações, porque neste momento eu estou dando aula pelo Zoom e não estou ainda presencial. Então, quem quiser aula pelo Zoom, é só entrar na minha página de yoga, que é @SilviaLandYoga, que lá tem todas as informações, tem meu WhatsApp, é só me mandar uma mensagem que eu incluo no grupo e passo todas as informações, passo horário, valores e tal. E aí começa a praticar. Acho que, Adriano, só mais uma colocação que eu queria fazer a respeito eu acho que é uma dica, né? Uma dica para quem está buscando esse autoconhecimento, que eu acho que é muito legal buscar, se perguntar. A gente une, acho que aí a questão do propósito, a questão do que está buscando, do autoconhecimento, a pessoa se perguntar exatamente o que ela deseja do fundo do coração e silenciar e ouvir essa resposta, né? Não que você precise meditar com isso, mas vá em busca disso, porque nesse momento de pandemia, principalmente, eu acho que as pessoas estão precisando de um norte, né? A gente está muito, eu encontro muitas pessoas sem esperança, sem perspectiva, e eu acho que não, eu acho que agora é o momento de aproveitar. Eu falo isso no meu grupo de filosofia, que a gente nunca teve uma oportunidade tão grande de estudar como agora, né? Não. Então, eu acho que assim, busque aquilo que realmente o teu coração pede e o que você deseja muito, e esse caminho mais espiritualizado é o que vai te dar conforto amanhã. Então, eu falo por mim, que pratico e dou aula de yoga já há 20 anos, e fiz o curso em Milagres e me ajudou muito também. Sou super grata ao Adriano, ele sabe disso, que me ajudou em momentos muito difíceis, e eu tive o esclarecimento do curso em Milagres e o apoio e o acolhimento. Então, acho que tudo isso, assim, são coisas que a gente está oferecendo justamente para esse momento que está tão difícil, né? Acho que vai ser um bálsamo na vida de todo mundo. E eu sempre tenho falado, né, Silvia, que a pessoa precisa tomar muito cuidado de não se perder de tantas lives e tantas informações e começar nós começamos essa live falando sobre propósito, né? E eu tenho que saber o que realmente eu estou buscando com tantas lives. Porque às vezes você tinha que estar numa live muito mais importante do que a outra, porque falaram, é no mesmo horário, como eu faço, e as pessoas estão ficando atoladas e se perdendo. É outro sistema de Matrix isso, né? Sim, então, sim. Eu sempre estou bem atento, porque às vezes tem aluno que falta em aula, e porque tinha uma live, mas e fora de foco, né? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado,
para estar conectado com um propósito mesmo, né, em função de... Aquilo que eu falei, né, a vida aí fora, ela está muito cheia de estímulo, né, então a gente precisa filtrar um pouco esses estímulos também, para a gente se acolher e se preservar um pouco também. Acho importante aquilo que ele fala, né, para você ver, reler sua lista de e-mails, né, e escolher aquilo que você realmente quer. Sim, muito bom, né? Eu acho que eu sinto assim, quando você falou assim, de buscar tantos estímulos, né? Ver tantas lives, eu falo por mim mesma, porque eu falo das minhas experiências, assim. Às vezes eu percebo que eu não quero ficar com o meu silêncio, né? Eu comigo mesma, então você está sempre buscando algum tipo de conteúdo para preencher esse silêncio, né? E aí você nunca fica assim com você. Eu falo por mim mesma, porque ou eu tô com live ou eu tô com Netflix, né? Por isso que eu tô fazendo o curso em milagres, né? Você vai ver, nossa, é uma super janela que se abre para a tua vida. É maravilhoso. Aí falta o quê, Silvia? Falta fazer yoga. Sim, claro! Vou te esperar, Kátia. Para conectar tudo isso. E eu sempre achei assim, eu sou uma pessoa que eu falei para você, eu sou uma pessoa que eu gosto mais, eu trabalho mais o intelecto, então qualquer coisa que é física, eu sempre falo assim, eu tô com preguiça. Né? E aí, Silvia, o que faz? Quando você, olha, eu falo assim para as minhas alunas, às vezes é que agora elas já têm mais experiência, mas tem muitas aqui, eu estou vendo muitas aqui no meio da nossa live. Elas podem até dar um depoimento depois, se vocês quiserem, mas eu falo até se você estiver doente, vá na aula, porque de alguma forma você vai sair melhor. A prática de yoga, ela é restauradora, ela é terapêutica, e eu tenho certeza que no começo, Kátia, talvez você fale assim, no dia seguinte, nossa, nunca mais eu quero ver a Silvia. Só que depois, se você começar a sentir os resultados... que não, né? Depois que você começar a sentir os resultados, você vai perceber o quanto aquilo te fez bem. Eu tenho alunas hoje que estão fazendo formação de professores. Então, bárbaro. Vão virar professoras. E assim, rezaram pela minha cartilha, são pessoas que eu acompanhei durante 10 anos, hoje estão fazendo formação e que com certeza eu vou colocar, assim, para dar aula junto comigo, porque são pessoas que eu vi crescer. Na verdade, eu fui só mostrando o caminho, e essas pessoas foram se desenvolvendo e desabrochando. Então, assim, não deixe de experimentar, Kátia, não deixe. Lembra daquilo que eu falei, o corpo é um grande laboratório. Usa teu corpo para isso. Pessoal, olha, da mesma forma que as coisas estão online, o curso Milagre está online em todos os grupos. Nós abrimos aí com a pandemia 2 grupos novos que estão acontecendo na segunda-feira. Um grupo de manhã, das 9 às 10h30, e o da noite, das 7h30 às 9h. São 1h30 de encontros, tá? Ele é aberto, você pode assistir uma aula sem compromisso. E na semana retrasada, eu me propus a fazer uma live logo toda segunda-feira, das 7 às 8, um assunto do curso em Milagres. E um exercício que você vai ter durante a semana. Preciso fazer o curso? Não precisa fazer o curso. É justamente para pessoas que querem entender ou sentir o que o curso vai te levar. Obrigadão, viu, gente? Gratidão aí. Namastê e Om Shanti, viu? É isso aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Kátia. Foi um prazer. Obrigado, viu? Mais uma vez. Tchau, tchau, gente.